Vamos conversar com Tiago Melo, Tiago Amaral. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. É um prazer participar do seu programa. Bom, Tiago, advogado trabalhista, e nós vamos falar desse assunto. O que a gente vai falar agora? Nós vamos tratar das alterações contratuais. Quando você está ali com um funcionário, muda o contrato. E às vezes as pessoas têm o equívoco de pegar e falar assim, não, mas tanto o funcionário ali como o empregador, dizer, não, mas eu não tenho contrato de trabalho, eu sou registrado. Sim, Eu estou pela CLT, né? Eu sou registrada em sim, é bem isso. carteira. Aham. Tem muito esse engano, não tem? Porque Então, isso aí também é um contrato, também, né? na verdade, a anotação na CTPS, ela é uma exigência legal, mas ali não é o contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele acontece no mundo fático. Talvez nem tem contrato de trabalho propriamente, escrito, Aquele, verbal. aquele que vem lá, contrato particular ou instrumento Isso, talvez particular. nem tenha. Mas se eu estiver diante de uma relação de trabalho, por exemplo, Fabélia, vem trabalhar aqui em casa, você vai fazer isso, isso e isso. A gente não assinei sua carteira, não fiz contrato, mas há um vínculo empregatício. E todos os direitos de uma relação de trabalho, ela deve vigorar nessa relação. Então, qual que é a orientação que a gente passa, Fabélia? No mundo fático ele já existe. Faça um contrato por escrito. Hoje em dia, por exemplo, tem o contrato verbal, tudo isso, mas se já dá problema, por que eu não faço ele por escrito, individualizado? Fabélia, você vai trabalhar aqui e você vai ser caseira. Então eu já faço. Fabélia está sendo contratada tal dia, vai trabalhar tal horas por dia, quanto que ela vai receber e deixo tudo isso nessas cláusulas de Folga. contrato. Folga, Porque esse férias. detalhe ainda do caseiro, ainda a gente já acompanhou alguns casos que depois a pessoa fala que não tinha folga, né? Que Que não ela tinha folga. E é trabalhava. muito complicado você controlar a jornada de trabalho desse pessoal. Eles moram na casa, né? Eles Então, moram vamos falar assim, eles moram no ambiente. eles moram no ambiente de trabalho. Então, qual o momento que ele está executando o trabalho para o empregador, para o patrão, e qual o momento que ele está trabalhando para ele? Porque lá ele vai limpar a casa para ele vai lavar a roupa dele, né? Ele tem E às o, vezes ele planta a horta dele. cria animais para ele, né? Então, assim, é muito complicado distinguir isso. Então, na relação, até pegando esse gancho, Fabélia, na relação do caseiro e das pessoas também que moram na fazenda, em alojamentos, é bom você fazer o contrato de trabalho e fazer um aditivo dizendo que a moradia, a energia, a alimentação, ela não é para o trabalho, para não inserir como Base natureza salarial. salarial como o salário in natura, salário utilidade. Então você faz essa previsão de que a casa, a alimentação, a energia e a água, ela é indispensável para a realização do trabalho. Tendo em vista que ele está na zona rural. Ficaria impossível, né? Inadequado ali. Inadequado ele ir para a zona rural todos os dias. Então faça isso que você se resguarda, tá? E sobre o tema de hoje, quando eu faço um contrato, Fabélia, você vai trabalhar para mim, você vai ser caseira, então você vai ganhar X reais, trabalhar tal horas. Aí a pergunta, eu posso alterar esse contrato? Você pode alterar, mas desde que tenha o mútuo consentimento. Eu quero, a Fabélia também aceita, tá tudo certo. Faça um aditivo dessa alteração de um contrato de trabalho e vida que segue. Vamos imaginar, Sim, tratando aí na área do campo, eu era caseira. Aí eu vou ser cozinheira. sim. Pode fazer ali, então, esse aditivo com esse contrato de caseira em andamento. Posso fazer, lembrando que as duas partes têm que Correto. concordar e eu não posso levar prejuízo para o empregado. Eu Então, não por posso exemplo, assim, rebaixar eu não salário. posso reduzir o salário, aumentar drasticamente a jornada de trabalho. Aí você me pergunta, às vezes, por exemplo, o cara ele está como gerente da fazenda ou um operador de máquina nível 3 e eu rebaixar ele de cargo, isso pode trazer um prejuízo, mesmo ele aceitando. Por quê? Eu estou causando um prejuízo para ele. Certo? Então a gente tem que ficar atento. Eu posso alterar o contrato de trabalho? Posso. As duas partes têm que dar ok e essa alteração eu não posso prejudicar esse funcionário. Então, por exemplo,
caseiro. Ah, agora você vai ser cozinheira? Vou ser cozinheira. E eu abaixar o salário dele? Aí eu não posso fazer isso. Um detalhe, aquele que é contratado por hora, e ele já está ali porque eu sei que há um tempo atrás tinha, não sei se hoje ainda tem, a partir de um período que ocorre um hábito trabalhista, depois aquilo lá não pode mais ser alterado. Aí passou de 3 meses ele trabalhando 8 horas. E aí eu quero voltar para 6 horas para poder me desafogar. Eu não preciso mais. Eu posso fazer isso? Na verdade, o que acontece? A gente fala de pagamento de salário mensal, mas o que é computado são as horas. Tanto que qual que é o valor da hora extra, não sei o quê. Aham. A CLT, ela permite que eu faça, então, esse pagamento no final do mês. Até o... Tanto que coloca lá de 44 horas semanais. Isso. Eu não posso trabalhar mais que 8 horas diária, é um limite. Se eu trabalho mais que 8 horas diária, começa a computar hora extra. E aí é acrescido 50% a mais do que a hora normal. E também não posso trabalhar mais que 44 horas semanais. Então, por isso que, via de regra, a gente vai aí no comércio, as pessoas trabalham de segunda a sexta 8 horas e o sábado trabalha 4 horas. Aquela, no comércio, aquela das 8 às 18, com 2 horas de almoço, Isso. mais 4 horas, que é das 8 ao meio-dia. No sábado, No sábado. porque eu inteiro as 44 horas semanais. Mas nada impede que eu faça uma jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos de segunda a sábado. Eu não estou ultrapassando a jornada diária e nem a jornada semanal. Tem muitas empresas que fazem isso. Aí você me pergunta o seguinte, o cara trabalhava 6 horas, ganhava 6 horas. Se ele passa a ganhar por 8 horas, o salário dele vai aumentar. Isso. Então, se eu alterar esse contrato, eu vou trazer um prejuízo para ele. Então, muita atenção. Igual, você trabalha para mim, eu te promovi, você ganha 2 salários. Te promovi, você vai ganhar 3 salários. Eu posso até te voltar à função que você exercia antes. Mas os 3 salários permanecem. Porque a gente tem o princípio da irredutibilidade salarial. Pois é, nisso aí eu estou querendo identificar assim. Aí se estava trabalhando, eu contratei, tá lá, inclusive, que ganha X por hora. Uhum. E aí estava trabalhando, aí no final eu pego ali, computo quantas horas você trabalhou no mês. Certo. Você está trabalhando as 280 horas. Certo, dá 220. Dá 220? 220 horas por mês. Aham. Aí, mas na verdade, agora você vai trabalhar 180. Você não pode fazer essa mudança. Eu não posso baixar. Eu posso até deixar você trabalhar 180, mas eu não posso mas baixar não pode- mais. É por causa do princípio da irreduti- salarial, da irredutibilidade salarial. O que acontece? A gente tem também a questão da estabilidade financeira. Você não pode pegar o cara de surpresa. Outra né? coisa, tem alguns cargos que eles trazem ali um entendimento que ele é mais estressante. Sim. Ele pede uma carga menor. Tem que Sim. ficar de olho nisso aí Tem também? que ficar de olho nisso. E você me faz lembrar também a própria questão que isso é muito frequente no campo, né? A questão da insalubridade. As pessoas que estão trabalhando em contato com agente nocivo, por exemplo, defensivos agrícolas, né? Pessoa que Até precisa... o abastecimento das máquinas, me parece que precisam O atenção. abastecimento, ele já está ligado com um agente periculoso. Aí ele ganha adicional de periculosidade. A insalubridade tem a ver com a saúde. A periculosidade tem a ver com a integridade física. O que acontece? Se ele trabalha com insalubridade, exposto a esses agentes, eu não posso permitir que ele trabalhe em regime de jornada extraordinária. Sabe? Então porque ele está em contato com esse agente insalubre. E aí, se eu precisar, por exemplo, no alto fluxo ali da safra, que o cara trabalhar 10 horas por dia, eu preciso pedir uma permissão para o Ministério do Trabalho e Emprego, para ele trabalhar. Isso é passado despercebido muitas vezes. Se ele está trabalhando com um agente nocivo à saúde, eu preciso ter essa autorização para extrapolar a jornada dele. Eu não quero arrumar briga com os contadores, não. Mas, às vezes, dentro do escritório de contabilidade, falta essa informação, porque eu falo isso porque, às vezes, o contador, ele sabe, mas ele vai tendo um giro de funcionários ali, Isso. falta essa informação, às vezes, para chegar lá no Na empregador. verdade, eu acho assim, a contabilidade, assim, o coração de toda organização. E exige-se muito do contador.
Então ele precisa saber de direito trabalhista, ele precisa saber de direito tributário, ele precisa preencher as guias, ele precisa saber de um universo de coisas. Então, assim, sempre que se deparar com uma situação muito específica, busque ajuda com um parceiro para saber. Porque, Fabélia, eu dou Aí é aula... onde a consultoria vai fazer a diferença. Isso, e a gente não está sozinho nesse mundo, a gente precisa de parceiros, né? A gente não pode ficar com um olhar de concorrência. Eu acho que o sol brilha para todo mundo e a gente tem que ter essa naturalidade de ser amigo um do outro e conversar um com o outro e realmente ajudar. O que eu ia te falar é o seguinte, eu dou aula há mais de 10 anos de direito do trabalho. O direito do trabalho, ele muda constantemente. Eu preciso me atualizar sempre. Todo dia de manhã eu acordo, vou ler a jurisprudência, as súmulas. Então, por isso que eu falei, exigir muito das pessoas, né? Das pessoas que trabalham não com o direito do trabalho com atividade preponderante dele. Então, assim, se você sabe desse caso, peça ajuda, vá conversar com um especialista aí para te ajudar. Porque o Estado, sobretudo o Estado brasileiro, com esse emaranhado de leis, é muito complicado, até para o próprio produtor rural, né? As pessoas em si, muitas vezes não sabem como agir em virtude de tamanhas leis. Então é importante que o produtor tenha ali o acompanhamento jurídico dele. Com toda certeza, assim como ele tem a contabilidade mensalmente, ele precisa ter essa consultoria jurídica, até para ele melhorar as tomadas de decisões dentro da empresa, né? Porque hoje a fazenda é uma empresa e é exigido isso deles. Então é bem complicado e o direito do trabalho, ele nasce, né, Fabélia, para proteger o empregado. A gente tem que lembrar, Fabélia, que a gente vem de uma cultura de escravidão. Até um tempo atrás, e não muito tempo atrás, o ser humano era dono de outro ser humano. E aí você falou no início do programa, até citou uma música, porque o trabalho ele dignifica o homem. O direito do trabalho veio justamente para tentar dignificar o homem. Então, por isso que é um preceito constitucional, a dignidade da pessoa humana. E aí, por isso também que nós temos esse brocard, né? O trabalho dignifica o homem. Aqui chegou uma pergunta aqui, se o patrão pode fornecer o alojamento e esse alojamento, o patrão já fornecer ali com a limpeza, sendo na combinação ali, olha, eu não vou te cobrar o aluguel, mas eu vou te cobrar a taxa de limpeza, que eu vou botar alguém para estar limpando e aí eu vou descontar taxa de limpeza ali. Então, para manter essa organização dentro do alojamento. Eu vejo, assim, ele não poderia obrigar. Por quê? Falar assim, ó, você vai morar ali, mas tem que estar limpo de acordo com o meio ambiente de trabalho. E aí o que acontece? Se o empregado falar, não, beleza, eu não vou pagar a taxa, mas eu vou limpar a minha casa onde eu moro, tudo bem. Agora, se for uma exigência, eu vou te cobrar, você não tem a opção de limpar, eu não vejo isso com bons olhos. Mas ele tem a opção de não ficar. Porque às vezes é um alojamento também que ele tem outra opção de moradia. Claro, claro. Nem isso ele pode obrigar, né? O que acontece? Às vezes você está numa fazenda que é perto da cidade e o cara prefere ir e voltar. Uhum. Então você não precisa obrigar ele a ficar lá. Uhum. Ele é obrigado a cumprir ele as cláusulas do contrato. Isso. Ele tem opção. Aí nas cláusulas do contrato, pode ter que tem o alojamento com essa condição? Perfeito, pode ter. Porque daí ele tem a opção de não ficar com o alojamento. O que eu não vejo com bons olhos é essa obrigatoriedade. Imagine um alojamento longe da cidade. Uhum. Que daí ele não vai obrigar ao pagamento dessa taxa de limpeza. Uhum. E o negócio está feio. E chega uma fiscalização do Ministério e fala que aquela condição não está salubre. Não vem para cima do empregador? E aí um fato muito importante. O empregador ele precisa fiscalizar, né? Então, por exemplo, assim, por isso que hoje a gente faz uma reestruturação de RH rural, Fabélia, e a gente adentra dentro da fazenda
e cria-se, então, um código de conduta. As pessoas acham que isso é só para empresa grande, tanto, né? E a gente consegue levar isso para a propriedade rural, para pequenas, médias e grandes fazendas. Então, E o empregador pode ser penalizado por causa desse ambiente. pode, ele é responsável pelo ambiente de trabalho. Nesse código de conduta, eu vou falar lá o seguinte, ó, não pode bebida alcoólica aqui, não pode uso de tóxicos, de entorpecentes, e a casa que eu vou conceder As para você morar, namoradinhas não podem. não pode. Então eu crio essas condutas. E o ambiente que você vai viver precisa estar limpo. A partir do momento que eu fiscalizo e não está limpo, eu posso advertir. Fulano, você não quis a taxa de limpeza, você não está limpando? Tá aqui a advertência. Voltando isso acontecer, vai ser uma penalidade mais grave, uma suspensão ou até mesmo uma justa causa. Lembrando que lá na ponta, Fabélia, a mão de obra hoje em dia está cada vez mais complicado, né? Não sei, parece que as pessoas não querem trabalhar, né? Aqui, pelo menos na nossa região. E aí o produtor ele fica refém muitas vezes disso. Sabe que o funcionário ele não está comportando da maneira adequada, mas se eu mandar embora, quem que eu vou pôr lá no lugar? Então é uma situação muito complicada que aí o próprio produtor, né, quem está cuidando ali dos funcionários, precisa gerir esse tipo de situação. Bom, já é 12:30. Nós vamos encerrando por aqui e voltamos aí num outro momento para a gente continuar a falar aí, tá, Tiago? Com toda certeza, direito do trabalho é um direito muito curioso, porque é corriqueiro, né, no dia a dia. Me ponho sempre à disposição aí para esclarecer eventuais dúvidas e é um prazer sempre participar do seu programa. Um abraço, obrigada, uma boa tarde para você.